Existe uma terra que foi projetada para ser eterna. Uma civilização que construiu seus templos para resistir ao fim do mundo. Gravaram em pedra seus pactos com os deuses, ergueram obeliscos que tocavam o céu e se declararam invencíveis diante do próprio tempo. Mas houve um homem, há mais de 2.500 anos, que olhou para essas mesmas pedras e pronunciou algo impossível. Não foi um desejo. Não foi uma maldição nascida do ódio. Foi uma profecia tão precisa, tão clinicamente detalhada, que desafiou toda a lógica. Disse que o Egito, o colosso imortal, se tornaria sombra. Que suas cidades seriam ruínas habitadas por estrangeiros. Que o Nilo, sua espinha dorsal, secaria até se transformar em pó. Que seus deuses seriam esquecidos e seus templos silenciosos. E o mais inquietante de tudo, que o Egito nunca mais seria governado por egípcios. Aquele homem chamava-se Ezequiel, e cada palavra que pronunciou está se cumprindo diante de seus olhos. A primeira vez que ouves esta profecia, soa como poesia apocalíptica. Linguagem bíblica desenhada para assustar, para moralizar, para controlar. Mas quando colocas as palavras de Ezequiel ao lado de um mapa histórico, de dados arqueológicos, de estatísticas demográficas modernas, algo se quebra na tua compreensão do possível. Porque não estamos falando de previsões vagas sobre o bem e o mal. Estamos falando de coordenadas geográficas, nomes de cidades específicas, detalhes sobre comércio, sobre dinastias, sobre o destino de estruturas de pedra que ainda não tinham caído quando ele falou. E o mais perturbador, estamos falando de uma sentença que ainda está sendo executada silenciosamente no século XXI. Ezequiel era um sacerdote judeu, exilado na Babilônia. Corria o ano de 593 a.C. Seu povo havia sido arrancado de Jerusalém e levado de correntes para uma terra estranha. Estavam destruídos, humilhados. E no meio desse exílio, Ezequiel começou a ter visões. Não eram sonhos vagos, eram experiências viscerais, detalhadas, que o deixavam tremendo. E uma dessas visões foi sobre o Egito, a superpotência do mundo antigo, a terra que havia escravizado seus antepassados, o império que parecia intocável. A profecia começa com uma declaração que soa absurda. Ezequiel diz que Deus está contra o faraó do Egito, contra o grande monstro que jaz no meio de seus rios. Chama o faraó de dragão, um leviatã, uma criatura que se declarou criadora do próprio Nilo. E então vem a sentença. O Egito será entregue a Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Suas cidades serão saqueadas. Sua terra ficará desolada por 40 anos. Mas isso é apenas o começo. Após esses 40 anos, o Egito será restaurado, mas nunca mais será o que foi. Será o mais baixo dos reinos. Nunca mais se exaltará acima das nações. E aqui vem a linha que rompe toda a lógica histórica. Nunca mais haverá um príncipe egípcio que governe o Egito. Quando Ezequiel pronunciou essas palavras, o Egito tinha mais de 2.000 anos de história dinástica ininterrupta. Sobreviviam invasões, fomes, colapsos internos. Sempre renasciam, sempre ressurgiam. A ideia de que o Egito deixasse de ser governado por egípcios era como dizer que o sol deixaria de nascer. Era uma impossibilidade estrutural. E, no entanto, Ezequiel não apenas disse isso, ele detalhou. A profecia continua com uma lista de cidades. Não são cidades genéricas. São nomes específicos. Mênfis, a antiga capital. Patros, no Alto Egito. Zoan, no Delta. Táfnis. Sim, Tebas. Cada uma recebe seu próprio veredicto. Mênfis ficará cheia de angústia diária. Patros será consumida pelo fogo. Sim, a fortaleza do Egito será destruída. Tebas, a cidade dos 100 portais, será despedaçada. E tudo isso não é linguagem poética. É um itinerário de destruição. Agora, se você fosse um cético racional no ano 590 a.C., o que você teria pensado? Você teria pensado que Ezequiel estava delirando, porque o Egito não era apenas poderoso, era o padrão da civilização. Quando Roma ainda era um povo de pastores, o Egito já tinha bibliotecas, sistemas de irrigação,
monumentos que desafiavam a gravidade. A ideia de que tudo aquilo desmoronasse não era apenas improvável, era ridícula. Mas então aconteceu o impossível. No ano 568 a.C., Nabucodonosor invadiu o Egito. Os registros históricos confirmam isso. Não é mitologia bíblica, é história verificável. O exército babilônico devastou o delta do Nilo. As cidades mencionadas por Ezequiel foram saqueadas. Mênfis, a joia do reino, foi devastada. E por décadas, o Egito ficou mergulhado no caos. Não foi uma queda rápida, foi um sangramento lento. Quando finalmente se estabilizou, algo havia mudado em sua essência. Mas aqui é onde a história se torna arrepiante. Porque a profecia não terminava com a invasão babilônica. Isso era apenas o gatilho. A verdadeira sentença dizia respeito ao futuro eterno do Egito. E essa sentença dizia: nunca mais um egípcio governará o Egito. Nunca mais será uma nação exaltada. Será o mais baixo dos reinos. Após a invasão babilônica, o Egito foi conquistado pelos persas no ano de 525 a.C. O Império Persa instalou seus próprios governadores. Os faraós egípcios nativos tentaram se rebelar várias vezes. Houve breves períodos de independência, dinastias efêmeras. Mas eram sombras do que já fora. E então chegou Alexandre, o Grande, no ano 332 a.C. Os gregos assumiram o controle. A dinastia ptolemaica, de origem macedônia, governou o Egito por 300 anos. Cleópatra, a última faraona, tinha sangue grego, não egípcio. Quando Cleópatra morreu no ano 30 a.C., o Egito tornou-se uma província romana. E desde então, por mais de 2000 anos, o Egito nunca foi governado por um egípcio nativo. Os romanos controlaram-no, depois os bizantinos, depois os árabes no século VII, depois os turcos otomanos, depois os britânicos. Quando o Egito finalmente obteve sua independência nominal no século XX, seus líderes eram descendentes de conquistadores. Muhammad Ali, o fundador do Egito moderno, era albanês. Gamal Abdel Nasser, o herói nacionalista, tinha ascendência árabe. Hosni Mubarak, Anwar Sadat, todos eles representavam o legado de invasores antigos, não a linha ininterrupta dos faraós. E aqui está o detalhe que ninguém quer confrontar. Os coptas, os únicos descendentes diretos dos antigos egípcios, são uma minoria perseguida em sua própria terra. Falam um idioma derivado do antigo egípcio, preservam tradições que remontam aos faraós, mas são tratados como estrangeiros no país que seus antepassados construíram. Não governam, não controlam, sobrevivem às margens. A profecia de Ezequiel não apenas previu uma invasão, previu uma reconfiguração permanente da identidade nacional. E isso é o que torna tudo tão perturbador, porque não estamos falando de um evento pontual. Estamos falando de uma condição perpétua. Mas há mais. Ezequiel também falou sobre o Nilo. Disse que os rios do Egito secariam, que a água se transformaria em deserto, que a terra ficaria desolada. Durante séculos, isso também parecia impossível. O Nilo era eterno, era a fonte de vida. O Egito sem o Nilo era como um corpo sem sangue. E, no entanto, hoje, o Nilo está morrendo. Não metaforicamente, literalmente. A construção da represa de Assuã, em 1960, mudou o fluxo do rio para sempre. Os sedimentos que costumavam fertilizar o vale não chegam mais. A salinização do solo está transformando terras férteis em deserto. E agora, a Etiópia está construindo a grande represa da Renascença etíope, que desviará bilhões de metros cúbicos de água. Especialistas alertam que isso pode reduzir o fluxo do Nilo no Egito em até 25%. As consequências seriam catastróficas. Fomes, migrações em massa, colapso agrícola. O governo egípcio sabe disso. Ameaçou com guerra se a Etiópia encher a represa muito rapidamente. Mas a realidade é que o Egito já não tem o poder de impor sua vontade. Não é mais uma superpotência. É um estado frágil, dependente de importações de alimentos,
com uma economia instável e uma população que cresce mais rápido do que pode suportar. É exatamente o que Ezequiel descreveu: o mais baixo dos reinos. E então estão as cidades. Mênfis, a cidade que Ezequiel disse que estaria cheia de angústia diária, é hoje um campo de ruínas. Os turistas caminham entre fragmentos de estátuas caídas. Não há vida lá, apenas poeira e silêncio. Tebas, a cidade dos magníficos templos, é agora Luxor, uma armadilha turística onde os descendentes dos faraós vendem bugigangas a estrangeiros. Patros, no Alto Egito, é uma região esquecida, empobrecida, sem relevância política ou econômica. Mas o mais inquietante não é o que caiu, é o que nunca foi reconstruído. Ezequiel disse que o Egito seria restaurado, mas que nunca mais seria o que foi. E isso é exatamente o que aconteceu. O Egito existe. Tem governo. Tem instituições, mas não tem glória. Não tem o peso cultural que teve por 3.000 anos. É uma relíquia de si mesmo. Um museu vivo administrado por outros. E aqui é onde devemos nos perguntar algo desconfortável. Isso é uma coincidência? É possível que todas essas previsões específicas, proferidas há 2.600 anos, tenham se cumprido por pura casualidade? As probabilidades são astronômicas. Não estamos falando de uma ou duas previsões vagas. Estamos falando de uma dúzia de detalhes precisos, verificáveis, que se cumpriram ao longo de milênios. Os céticos dirão que as profecias bíblicas são autorrealizáveis, que as pessoas que nelas acreditam as tornam realidade. Mas esse argumento não funciona aqui, porque os persas que conquistaram o Egito não estavam cumprindo Ezequiel. Os gregos que instalaram a dinastia ptolomaica não estavam lendo textos hebraicos. Os árabes que islamizaram o Egito no século VII não estavam seguindo um roteiro bíblico. Todos eles agiram por seus próprios interesses, por sua própria ambição, sem saber que estavam cumprindo uma antiga profecia. E isso é o que torna tudo tão perturbador. Porque se as palavras de Ezequiel se cumpriram sem a intervenção consciente de ninguém, então estamos diante de duas possibilidades. Ou Ezequiel tinha acesso a informações que nenhum ser humano deveria ter, ou há algo operando na história que está além da nossa compreensão. A resposta mais confortável é descartar tudo isso, dizer que é mitologia, que é uma interpretação forçada, que estamos vendo padrões onde não existem. Mas essa comodidade exige ignorar dados, exige fechar os olhos para registros históricos verificáveis, exige pretender que a condição atual do Egito é normal, quando todos os antigos impérios contemporâneos, Pérsia, Grécia, Roma, testemunharam o ressurgimento de nações em seus territórios. O Irã é governado por iranianos, a Grécia por gregos, a Itália por italianos, mas o Egito, o mais antigo de todos, permanece sob o governo de descendentes de invasores. E não é só o Egito. Ezequiel também profetizou sobre outras nações. Falou de Tiro, a grande cidade fenícia, e disse que seria destruída e nunca reconstruída. Alexandre, o Grande, devastou Tiro no ano 330 a.C. Hoje, o antigo sítio de Tiro é uma península vazia. Os pescadores estendem suas redes onde antes havia palácios. Nunca foi reconstruída. Falou de Tiro, outra cidade fenícia, e disse que seria castigada, mas não destruída. Tiro foi saqueada repetidamente ao longo da história, mas sempre sobreviveu. Hoje ainda é uma cidade habitada no Líbano. Falou de Edom, o reino ao sul de Judá, e disse que ficaria desolado para sempre. Edom desapareceu da história. Sua capital, Petra, é hoje uma cidade morta esculpida na rocha vermelha, visitada apenas por turistas. Cada uma dessas profecias se cumpriu com precisão cirúrgica. E a única explicação racional que resta é que Ezequiel não estava adivinhando. Ele estava vendo, mas voltemos ao Egito. Porque a profecia ainda não terminou. Ainda há linhas que não foram completamente cumpridas. Ezequiel falou de uma desolação de 40 anos, e isso aconteceu após a invasão babilônica. Mas também falou de um julgamento final, de um momento em que o Egito saberia que há um Deus que julga. E essa parte continua sendo futura.
O que estamos vendo hoje é o cumprimento em câmera lenta. O Nilo está secando, a terra está empobrecendo, a população cresce descontroladamente enquanto os recursos diminuem. O governo é autoritário, corrupto, incapaz de resolver os problemas fundamentais. E a identidade egípcia, essa conexão com os faraós, com os construtores das pirâmides, tornou-se uma fantasia turística. Os egípcios modernos não se veem como herdeiros de Ramsés ou Tutankhamon. Veem-se como árabes, muçulmanos, parte do mundo islâmico. A conexão com seu passado faraônico está quebrada. Isso é o que Ezequiel viu. Não apenas a queda de um império, a morte de uma identidade, a conversão de uma civilização em uma sombra de si mesma. Mas há algo mais profundo aqui, algo que vai além do Egito. Porque se uma profecia de há 2.600 anos está se cumprindo com essa precisão, que outras profecias estão em andamento? Que outros julgamentos, que outros destinos estão escritos esperando seu momento? A maioria das pessoas vive como se a história fosse aleatória, como se os eventos simplesmente acontecessem sem padrão, sem propósito, sem design. Mas a profecia de Ezequiel sugere algo radicalmente diferente. Sugere que a história tem um autor, que os impérios não caem por acaso, que as nações não se levantam e caem de acordo com as leis do acaso. Sugere que há uma vontade operando, paciente, implacável, que move as peças ao longo de séculos. E se isso for verdade, então a pergunta não é se as profecias se cumprirão. A pergunta é: onde você está neste tabuleiro? Você é um peão? Você é um espectador? Ou é alguém que começou a ver o padrão? Porque o cumprimento da profecia sobre o Egito não é apenas um dado histórico. É um aviso. É uma demonstração de que quando o julgamento é pronunciado, não importa o quão poderoso você seja, quão antiga seja sua glória, quão indestrutíveis pareçam seus monumentos. O tempo executa a sentença. Sempre. E o Egito não foi julgado por ser o mais malvado dos impérios. Foi julgado por arrogância, por se declarar autossuficiente, por acreditar que o Nilo era sua criação, que sua glória era eterna, que não precisavam prestar contas a nada além de si mesmos. E essa arrogância foi castigada da maneira mais cruel possível. Não com aniquilação, não com esquecimento, mas com humilhação perpétua, com existência sem glória, com memória sem poder. Hoje, quando um egípcio olha para as pirâmides, não vê o símbolo de sua própria grandeza. Vê o símbolo de uma grandeza perdida. Vê o que foi e nunca mais será. E essa é uma maldição mais profunda do que a destruição, porque a destruição te liberta, mas a humilhação te prende à sua própria vergonha. E isso nos leva ao espelho, porque não estamos falando apenas do Egito. Estamos falando de qualquer sistema, qualquer nação, qualquer pessoa que se declare invencível, que construa seus monumentos acreditando que são eternos, que olhe para suas conquistas e conclua que não há nada maior do que elas. A civilização ocidental construiu catedrais e pensou que Deus as abençoaria para sempre. Hoje, essas catedrais são museus. A União Soviética construiu um império que prometia ser eterno. Colapsou em uma década. Os impérios coloniais europeus dominaram o mundo por séculos. Hoje são potências médias lutando por relevância. E talvez, neste momento, você também está construindo algo. Uma carreira, uma identidade, uma visão de si mesmo que você acredita ser indestrutível. E talvez, como os faraós, você tenha começado a acreditar que seu Nilo nunca secará, que seu poder nunca diminuirá, que sua glória é permanente. Mas Ezequiel tem olhado para você há 2.600 anos e está lhe dizendo: revise seus alicerces, porque se eles foram construídos sobre arrogância, sobre autossuficiência, sobre a ilusão de que você é o autor da sua própria história, então sua queda já está escrita. Não hoje, não amanhã, mas inexoravelmente. Como o Egito, como Tiro, como todos aqueles que acreditaram ser a exceção. E quando esse dia chegar, quando seus monumentos se tornarem pó
e seu nome for apenas uma nota de rodapé na história de outro, o que restará de você? Será lembrado como alguém que construiu sobre rocha? Ou como alguém que construiu sobre areia, acreditando que era pedra? A profecia do Egito não é apenas sobre o Egito. É sobre a lei universal que nenhum império, nenhuma pessoa pode quebrar. A lei de que tudo o que é exaltado será humilhado. E tudo o que se humilha, eventualmente, será exaltado. A pergunta final é simples. De que lado dessa lei você está vivendo?